Hoje eu converso com um dos nomes mais promissores da nova geração de romancistas no país, Paulo Scott. O escritor gaúcho é autor do romance Marrom e Amarelo, finalista do Prêmio Jabuti 2020. A obra aborda, por meio da história de dois irmãos, a discriminação racial no Brasil. Lourenço e Frederico são filhos de um homem negro. Um tem a pele mais clara, o outro a pele retinta. E o Paulo vai contar as perversidades do racismo e do colorismo a que os irmãos são submetidos em Porto Alegre, onde se passa a história. Paulo Scott, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade em conversar aqui com a gente da TV Justiça. Obrigado pelo convite. Bom, o seu romance é algo quase que inédito, né? Um livro que foi lançado em agosto de 2019, é sucesso até hoje, tem uma repercussão, finalista do Prêmio Jabuti 2020 e é uma pauta muito cara, né, para o Brasil. Sim, perfeito. Esse livro eu contratei com a editora, com os meus editores, em 2012, muito antes desse advento, que é muito consequência da presença de um Donald Trump no governo norte-americano, de uma atenção maior ao debate, à temática racial que hoje ocupa o mainstream literário no Ocidente. Você nunca viu tantas autoras e autores negros ocupando, né, sabe, as principais posições da literatura ocidental, como está acontecendo. Isso repercute aqui no Brasil. Eu contratei esse livro, então, bem antes, na verdade, porque era uma questão importante para mim. Eu venho de uma família negra e eu me apresento como um homem negro, um homem pardo, de pele clara, mas um homem negro, porque vindo de uma família negra, eu nunca tive dúvida com relação à minha identidade e sempre me incomodou tremendamente essa dificuldade que o brasileiro tem de se olhar no espelho e se reconhecer como sob a identidade indígena e a identidade negra. Eu tenho convicção que hoje somos acima de 60%, né? 60% parece meio óbvio que somos acima de 60%, mas eu diria até 70% de pessoas negras no Brasil, porque as pessoas são negras e elas não se reconhecem. Lembrando que no espectro negro está a pessoa parda e a pessoa preta, retinta. Isso foi uma luta do movimento negro para que essa identidade fosse assumida dentro desse espectro. Eu que descendo de bisavós escravizadas, tenho um pai retinto, né, tenho um irmão, né, filho do mesmo pai, da mesma mãe, que é retinto, é mais escuro do que o meu pai. Como eu, Paulo Scott, tendo a criação que eu tive, tendo a cultura que eu tive, tendo a consciência que eu tive, vou me afirmar como um homem branco. E conta um pouquinho a história do Lourenço e do Frederico. Eu vejo um quê de autobiográfico no livro? Eu parto de uma realidade que eu conheço, porque venho de uma família negra de classe média, com uma boa situação financeira, certo? Uhum. Portanto, uma família de pessoas negras que não abaixam a cabeça para pessoas brancas, certo? E que conhece uma realidade de um bairro pobre, de pessoas negras, onde você tem algum espaço mínimo ali, ruas de pessoas brancas, enfim. Mas é uma realidade geral de um bairro, né, de classe média, de classe média baixa. Então, eu abordo o colorismo a partir dessa perspectiva de retorno de um homem militante, que é o protagonista, o Frederico, tem a pele mais clara, e é um militante contra essa negligência, contra essa perversidade coletiva, essa doença coletiva que existe no Brasil, que é o racismo. Logo, o Brasil, que é o país que tem essa fama mundial de ser uma democracia racial. Veja que interessante, Rafaela, eu já falava desse livro muito antes dele ter sido publicado. Eu falei sobre esse livro em Viena, em Frankfurt, em Boston, em Providence, em Londres, né? Então, quer dizer, em Oxford. Então, você vê que o mundo se interessa muito por esse debate no Brasil, por saber como é que é a perversidade do colorismo brasileiro, porque nós somos cercados por essa mitologia que, como todo mito, é uma mentira.
ele derruba mitos, né? Derruba tabus, eu acho, sabe? Embora eu esteja voltado, claro que é mitos, né? Também um mito perverso, né? Porque o mito pode ser bom, mas o mito pode ser uma mentira perversa, né? Para essa coisa da miscigenação, do brasileiro miscigenado, somos todos irmãos, estamos todos juntos, isso é uma grande mentira, porque nós somos ainda guiados por uma elite branca, né? Perversa, hegemônica, que embora seja minoria, ela consegue manter a lógica escravocrata como pilar da estrutura social brasileira. O brasileiro ele não se enxerga como preconceituoso. Ou ele não se enxerga ou ele é e não quer admitir? Boa pergunta. Quando você vê entrevistas de lideranças do movimento negro dos Estados Unidos, quando eles vêm para o Brasil, invariavelmente tem um comentário nesse sentido. Eles dizem, lembrando que os negros nos Estados Unidos são de 11% a 13%. E aqui no Brasil nós somos com certeza mais de 60%. Eles dizem, tecnologicamente falando, o racismo brasileiro ele é tão bem elaborado que vocês brasileiros não enxergam ele. Vocês não percebem que se você tirar o racismo da lógica econômica brasileira, por exemplo, ela desmancha no ar. O sistema financeiro brasileiro, a lógica rentista, a estruturação financeira no Brasil só é possível porque ela é talvez a mais perversa do mundo. Qualquer economista fala isso, porque nós não enxergamos o quanto estamos submetidos a um modelo de estruturação social que é escravagista. Então, essa nossa incapacidade de estabelecermos um debate público faz com que nós sejamos, tragicamente para nós todos, brancos, pretos, amarelos, vermelhos, né, o vice-campeão da desigualdade social no mundo. Você entende? Sabe? A gente nunca vai sair do buraco que o homem branco colonizador nos colocou, e a elite brasileira, essa elite subserviente às perspectivas estrangeiras, né, tá dentro dessa pauta, e não vai ter superação, porque essa desigualdade socioeconômica, ela aniquila a perspectiva de todo mundo, independente da cor da pele, entende? E o brasileiro não quer enxergar ele. Agora, olha só, Paulo, o Marrom e Amarelo eu acho curioso porque o protagonista, o Frederico, ele se torna um ativista, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, porque é muito radical, né? Acho que tudo que é muito radical ele se perdeu no meio do caminho, em meio a tanto ódio e tal, mas o Lourenço, ele é, pelas próprias características físicas também, né? O Lourenço é o irmão de pele retinta, ele é boa praça, bonitão, joga basquete e tal, o outro já é mais sério, já é grandão, o protagonista que é o Frederico, né? Mas bem, o da pele retinta ele é bem resolvido. Não é isso? O Frederico é que tenta defender o irmão e tal, e se defender também porque ele tem o cabelo liso e sofre ao longo da sua vida por isso, né? Conta um pouquinho as características de cada um e como cada um enxerga a sua própria identidade. O protagonista, por ter claro que ele, por ter muito, por ter esse entendimento, né, desse conflito que ele tem, ele, por uma situação específica que vai se explicar só no final do romance, ele sofre um tremendo trauma, sabe? Ele é confrontado com a covardia dele, e isso faz com que ele fuja de Porto Alegre, né? E vá se tornar um militante contra o preconceito racial, contra o racismo, bem longe de Porto Alegre. E esse livro é um livro de retorno por uma coisa que acontece com a sobrinha dele, que é filha do irmão dele. Ele tem que voltar a Porto Alegre e lá ele se confronta, não é, com toda essa questão que, por mais que ele lute, ele não tem a pele retinta, entende? O que ele tem é a compreensão da tragédia do racismo brasileiro, e ele tenta se opor a isso. Só que ele incorporou uma raiva que fez, sobretudo, mal a ele próprio. É um conjunto de questões muito sérias e claro, né, é um livro sem respostas, Rafaela, né? O retinto, ele já tem que lidar com a condição de uma pessoa que tem pele escura. Ele não tem saída, preta, né?
né? Então ele é muito menos raivoso, muito menos urgente que o seu irmão de pele clara. Mas também não dá para se desconsiderar que ele é um omisso. E essas questões psicológicas, emocionais, mal resolvidas, você traz no romance, porque quando você fala, né, que essa covardia e tal, quer dizer, ele se calou, ele não conseguiu reagir, ele, o protagonista. Naquele momento, né, naquele momento de final de adolescência ali, teve um momento que marcou, eu não vou dar spoiler aqui, marcou a vida dele e fez ele abraçar a raiva. Né? O que foi desastroso para ele. Isso é trágico. Então, é trágico para o protagonista. Então, a ideia do romance, que é um romance de retorno e da raiva, é ter como cenário essa complexidade do racismo, do colorismo brasileiro, Rafaela, que não é simples de ser, sabe, analisado. O que é mais perverso para você? Porque você se coloca como um homem negro. Eu também ocupo esse espaço, pardo, né? Sim. Pardo, né? Pardo, negro, pardo. Mas, ao mesmo tempo, nós sofremos também a cobrança de quem não nos enxerga assim. Como oportunistas, ou, tá querendo a cota, né? Ou então lugar de fala. Hoje em dia, a rede social, ela traz muito isso, né? Esse tribunal do júri na rede social, né? Então você mesmo, o autor, mas cadê o lugar de fala? Um homem negro, um homem branco, de classe média, um advogado? Você procurar na internet, você vai ver várias pessoas, a maioria jovens, não é? Retintos, e com todo direito, eles têm direito a essa manifestação, dizem, olha, o Paulo Scott não tem lugar de fala, ele é branco. Eu acho que temos muito a descobrir sobre o que é ser negro no Brasil, sabe, Rafaela? E esse é um debate, minha cara, que começou há pouquíssimo tempo, sabe, a ganhar visibilidade como debate público. Né? Tanto que você vê pela primeira vez uma geração de adolescentes que não contornam esse debate, né? E não contornam esse enfrentamento. Claro que tem uma rejeição, tem um não lugar que as pessoas pardas ocupam. Né? Eu jamais teria cara de pau de me candidatar a uma vaga dentro das cotas, entende? Porque eu passo por um homem branco, não no interior do Rio Grande do Sul. Né? Não no interior do Paraná, não no interior racista de Santa Catarina, né? Mas eu passo na maioria do país, né, como um homem branco. Nós falamos sobre a vinda do protagonista para Brasília, né? Ele vem para cá para participar de uma comissão, ele é convidado pelo governo, o Frederico. Ele já mora em Brasília, Ele já né? mora aqui. É verdade, tem Porto Alegre. Isso não fica muito claro, isso não fica muito claro. Mas você, nas suas obras, você costuma mesmo, né, dar nome à rua, ao bairro, e até tem um livro seu que me parece que alguém viajou, um leitor, mas eu não encontrei tal restaurante, ou cadê? Tem um pouco de ficção aí, mas enfim. O Frederico, ele mora em Brasília, ele é convidado pelo governo, ele ocupa uma comissão onde os integrantes discutem a política de cotas, né? Perfeito. E veja só, foram 6 anos de pesquisa, né? Entrevistas com liderança negra, com leitura de livros, participação de seminários, né? E eu quis colocar nesse capítulo, que o pessoal está chamando, né, o capítulo da comissão, ou a comissão de Paulo Scott, né? Isso é super consagração, né? As pessoas te colocar algo que você construiu, muito mais que um prêmio, eu acho, até. Você, né, ter leitores que fazem esse diálogo, essa interlocução, que na comissão, no capítulo da comissão, Rafaela, veja que ali há pessoas que são todas favoráveis às cotas, né? Mas cada uma tem uma percepção, cada uma tem uma ideia. Então você vê que mesmo ser a favor das cotas, sabe, não coloca você num patamar de empatia ou de sintonia, sabe, para prosperar dentro de um debate tranquilo. É super complexo. E veja que as cotas serão revisadas em 2022. E nós temos hoje uma composição super estranha, né? Pior do que já se teve em toda a história, talvez, no Congresso, no Parlamento,
de pessoas maléficas, como numa quantidade que nunca se viu, né, que são claramente contra as cotas. Então, as cotas que fizeram essa revolução tão incrível no Brasil, porque foi as políticas públicas como as cotas e a internet que causaram essa pequena revolução, grande revolução que estamos tendo hoje. Me parece que é uma coisa, uma dimensão que da perspectiva da literatura, né, pode ser incrementada ou problematizada, ou melhor, compreendida a partir dessa coisa maluca e mágica e belíssima, que é a verdade, que só pode ser construída na literatura. Né? Você vê que esse livro, ele não deixou de estar em evidência, pelo contrário, ele cada vez ganha mais leitoras e leitores, porque é um tabu, né? É uma questão urgente do nosso país, e que muitas vezes nós precisamos, Rafaela, de um grande romance para podermos abrir os nossos olhos, sabe? Para conseguirmos abrir os nossos olhos. Paulo, eu vou pedir agora uma pequena pausa aqui da nossa conversa, porque eu preciso fazer um breve intervalo. Você fique com a gente, porque o Iluminuras com o escritor gaúcho Paulo Scott volta já já. O programa está de volta e hoje o meu convidado é o escritor gaúcho Paulo Scott. Ele é autor de 10 livros e no romance mais recente, Marrom e Amarelo, finalista do Prêmio Jabuti, aborda as perversidades do racismo, do colorismo no Brasil por meio da história de 2 irmãos de uma família mestiça. Paulo, vamos voltar à nossa conversa aqui. E quando você começou a escrever poesia, parece que você trabalhava em um escritório, né? Algum colega leu os seus textos, tu começou a dar uma olhada ali, e aí, como é que foi a reação? O meu primeiro livro, que é o Histórias Curtas para Domesticar as Paixões dos Anjos e Atenuar os Sofrimentos dos Monstros, é um livro que eu lancei como pseudônimo, porque eu era o coordenador na filial de Porto Alegre de um dos 10 maiores escritórios de advocacia do estado do Rio Grande do Sul. E eu não tive a coragem, uma coragem que eu tive no lançamento do meu segundo livro, né? De lançar um livro de poesia, eu sendo um advogado e um professor de direito tributário e econômico da PUC do Rio Grande do Sul, sabe? Mas depois eu vi que isso era uma besteira e, enfim, até eu me lembro que aplicando uma prova de direito tributário numa manhã fria do Rio Grande do Sul, me lembro que uma aluna, e eu sempre fiz provas muito difíceis, né? Porque eu dizia, vocês têm que estudar, porque vocês já vão né, atrapalhar a vida dos outros estudando, e imagina se não estudarem. E ela disse assim, professor, eu sei que o senhor é poeta, e eu li os seus poemas, e eu falei, olha, minha cara, se você acha que vai me intimidar me dizendo isso, para que eu pegue leve na prova, pode tirar o seu cavalinho da chuva, como nós dizemos no Rio Grande do Sul. Você já publicou 10 livros, né? O Marrom e Amarelo é o seu 5º romance. Paulo, você se considera mais um poeta ou romancista? Eu me considero um poeta, sabe? Eu lamento, mas faz parte do jogo que as pessoas no Brasil e fora do Brasil... Agora, finalmente, saiu meu primeiro livro de poesia em Portugal, né? Que eu, enfim, que no Brasil e fora do Brasil me vejam mais como romancista, porque eu sou um poeta, sabe? A minha paixão mesmo é pela poesia. Você se refere ao Marrom e Amarelo, né? Que foi lançado em Portugal? Não, eu lancei esse ano em Portugal o Marrom e Amarelo, e lancei O Seu Mundo é Redondo, que é um poema meu que já fazia muito sucesso em Portugal. E veja só, é o poema que eu escrevi aos 20 anos, que já era a antecipação do Marrom e Amarelo. Quem era o Paulo naquela época? Era um Paulo também defensor das minorias, que levava muito a sério essa pauta que nem era tão debatida assim no Brasil? Sim, minha cara. Minha mãe vendo que tinha um filhote muito claro, de cabelo castanho claro, liso,
e outro filhote retinto, né? Muito parecido com ela, por sinal, ela que tem a pele clara, né? E eu, e eu sou o Xerox invertido do meu pai, assim, a coisa mais maluca, assim. E ela disse, nós somos uma família negra, né? Então eu nunca tive essa questão. E eu sempre me indignei profundamente. Então, aos 20 anos, eu já era um sujeito muito mais militante, peito aberto e engajado do que eu sou hoje. Eu tento não decepcionar o adolescente e o jovem adulto universitário que eu fui. É uma das minhas questões pessoais, assim. Ô Paulo, você falou, né, dessa questão psicológica e tal, militante, que o Frederico acabou ficando cego, né, de tanta raiva Pela e raiva, tal. né? Sim, e você fez muita pesquisa também, né, com as Psicologia. reações, né, dessas pessoas que levam muita ferro e fogo, desses militantes ao extremo. Isso te ajudou também, serviu de embasamento para a tua obra? Sim, eu comprei manuais de psicologia, assisti palestra de pessoas que trabalham com ativistas, né? Porque uma coisa é você dizer que você é contra o machismo, Uhum. sabe? Outra coisa é você se tornar uma mulher engajada, né, diuturnamente na questão do combate contra a perversidade, né, do machismo, certo? Então, você vê que os militantes eles se abalam profundamente. E isso já estava lançado nesse romance que abre essa década, né, O Habitante, né, que é a primeira vez que temos uma protagonista indígena, adolescente, num livro escrito por não indígena, embora eu tenha sangue indígena, eu não tenho pelo no corpo, né? Essa questão aqui tem um militante de esquerda totalmente esfacelado psicologicamente, né? A Pelo seu ilustração, engajamento, a capa é ótima, inclusive, engajamento, né? né? E veja que essas duas capas elas dialogam, né? Esse abre a década e esse fecha a década. Então, nessa questão, esses dois livros dialogam mesmo, né? Esse livro foi lançado em 2011, O Habitante, e ele é o primeiro livro que inaugura essa nova onda no Brasil de romances que falam do contexto político contemporâneo. Muitos apontam como o primeiro livro desse século que teve repercussão mundial, inclusive, né? Que ele é traduzido em outros países, eu fui traduzido em vários lugares do mundo. E essa coisa de falar do aqui e agora, da política aqui e agora, que é uma coisa que você sabe no meio literário se evita muito, porque diz que é um risco você falar do aqui e agora, porque o Uhum. livro corre um grande risco de se tornar datado. Né? Mas se você vai fazer literatura e você não quer correr risco, então não faça literatura. Eu acho que você não escreve pensando nisso, né? Até esse aspecto Não. que eu quero conversar contigo, porque você deve receber muitos questionamentos e perguntas em torno dessa questão, porque os seus livros são conhecidos como críticos, políticos, essa é a essência, acho que é uma marca muito forte da tua obra. Você retrata figuras que estão à margem da sociedade e tal, mas eu sei que você não se considera um escritor engajado, não é? Por quê? Tem tudo para. Então, minha cara, eu acho que se você colocar o engajamento, sabe? Vou fazer um livro para ser a Uhum. resistência contra esse governo golpista que está aí. Vou fazer o livro para aderir à visão de mundo do meu partido, dessa grande liderança política, as questões da minha raça, as questões do meu gênero. O meu livro será um instrumento de luta. Acho que você já começa mal, sabe? Quando você se coloca isso. Porque você tem que contar uma boa história, sabe? Com uma boa linguagem, sabe? Dando sangue que só você pode dar para o mundo. Dando personagens, sabe? E encantamentos e desvarios, esperanças e raivas, né? Que só você pode dar para o mundo, sabe? Isso faz a literatura perene. Essa faz a magia, sabe? Se meus livros são políticos, Rafael, eles são políticos, né, cara? Porque as pessoas leem dessa forma.
Entende? É claro que eu sou um homem super engajado, mas eu só quero contar uma boa história, sabe? Porque no fundo são as boas histórias que ficam, sabe? Esse argumento que é até covarde, sabe? Meu livro é bom porque meu livro é um livro do lado do bem. Mas ele é usado, ele tem sido bastante Ele é usado com usado, frequência. essa coisa do bom mocismo, sabe? E do ativista, do E militante que você traz também, de novo, sabe, essa. eu tenho que ser olhado, respeitado, admirado e aplaudido porque o meu livro é um livro do bem, é um livro da luta. Poxa, é muito fraco esse argumento. Mas o seu livro é um livro do bem, é um livro que está bombando no mercado editorial, é um livro premiadíssimo, né? Ele é premiado, minha cara, porque as pessoas, elas compraram a história, sabe? Compraram a tragédia desse homem negro de pele clara, sabe? Que não consegue entender e não consegue lutar como ele gostaria, sabe? Contra essa doença coletiva chamada racismo brasileiro. O Paulo Scott, né, se encontrou bem resolvido desde de muito cedo. Esse assunto nunca foi tabu na sua família, que você me conta desde o início, né? Em relação a essa questão da identidade e tal. Mas é esse o caminho? A gente precisa persistir, falar sobre, aprender para reagir? Acho que nós devemos estar sempre abertos e contaminados pela compreensão, Rafaela, de que por mais que busquemos, nós nunca conseguimos fazer a síntese, a análise ideal, e que sempre podemos aprender e devemos aprender com o outro, com o diálogo do outro. E a sua literatura contribui com esse diálogo. Muito obrigada pela sua participação. Espero que sim. Certamente. Muito obrigado a você, a sua equipe. Parabéns, sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada a você também que acompanhou mais um programa Iluminuras. Para rever a minha conversa com o escritor gaúcho Paulo Scott, com tantos outros grandes nomes da literatura, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.